Fala pessoal, eu sou Pedro Cartelli, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu vou ler o meu modelo de redação nota 1000. Esse modelo eu usei no Enem 2020 e eu garanti 980, a nota saiu não tem nem um mês ainda. Mas o espelho, assim que chegar, eu volto aqui para ler a redação para vocês, beleza? Aproveite, se inscreve aqui no canal, não deixa de curtir, compartilhar. Eu também tenho o Instagram, @PedroCartelli, lá eu posto algumas dicas de estudo, também no TikTok. Então se você não me acompanha, dá uma olhada lá depois. Bom, vamos lá. Beleza, aqui a gente já tem a introdução. Eu começo usando um repertório, né? No livro Utopia, de Thomas More, é retratado um ambiente ideal, no qual a consciência coletiva e eficiência do Estado são ferramentas cruciais para o avanço da nação. Fora da obra, é fato que o tema, né? A gente vai colocar, isso que está entre parênteses é o que você vai substituir pelo tema ou pelo eixo temático, beleza? E aí eu coloco, representa um obstáculo para uma nação alienada e passiva como a brasileira. Essa é a minha tese. Nesse sentido, e aí eu finalizo com a causa e a consequência do tema. Só para revisar essa parte da introdução e ficar mais claro para vocês, a gente começa citando Thomas More, né? A gente usa o repertório, o livro dele, Utopia, e a gente diz que nessa utopia, nesse livro, Thomas More ele idealiza um ambiente perfeito, onde todos são conscientes, né, dos problemas da sociedade e tenta resolver, e também da eficiência do Estado. Ele diz que o Estado atua de forma eficaz e combatendo todos os problemas da sociedade. Só que aí a gente já diz que fora da obra isso não existe, porque tem um problema, certo? Existe um problema, então se tem esse problema, a utopia e tudo que Thomas More idealiza não existe. E aí logo em seguida eu já coloco a minha tese, que representa um obstáculo para uma sociedade alienada e passiva. Por que alienada e passiva? Alienada porque não tem consciência coletiva, como Thomas More dita, e também passiva porque o Estado é ineficiente. Ele atua de modo contrário ao que Thomas More prega, entendeu? E aí eu finalizo, né, com a causa e a consequência do tema, que essa é a minha estrutura. Causa e consequência. No D1, né, o desenvolvimento 1, o segundo parágrafo, eu vou colocar a causa desse problema e no D2 a consequência. Mas vale lembrar que esse modelo também serve para as pessoas que gostam de apresentar dois pontos do problema, certo? Então aí você colocaria nesse sentido, tanto o argumento 1 quanto o argumento 2 fazem-se presentes na sociedade, entende? Então é um modelo versátil e que serve para qualquer estrutura que você queira utilizar. Continuando, a gente tem um D1 e eu começo dessa forma. Em primeiro lugar, é válido reconhecer como o tema é uma ocorrência atual. Isso, infelizmente, é uma consequência direta e aí a gente coloca a causa. Vamos dar um exemplo para que fique mais claro. Digamos que o tema seja intolerância religiosa. E aí a gente fala assim, em primeiro lugar, é válido reconhecer como a intolerância religiosa é uma ocorrência atual. Isso, infelizmente, é uma consequência direta das raízes históricas passadas de geração a geração. Deu para entender? Não é difícil, é só você substituir o que está entre parênteses pelo tema, ou seja, pelo eixo temático, né, que envolve ali. Continuando, além disso, é por causa dessa bolha sociocultural que a alienação é formada. Ao presenciar o crescimento gradativo e frequente do tema, as pessoas tendem a habituar-se a ele. E aí, eu já coloco o meu repertório sociocultural. De acordo com a escritora francesa Simone de Beauvoir, vive-se uma realidade firmada no senso comum, em que o conhecimento popular, adquirido pela observação e repetição de questões, forma estereótipos. Paralelamente, percebe-se que o indivíduo, inserido nesse panorama, é condicionado a padronizar o tema, né, como um fato cotidiano e normal, seguindo alienado. Bom, vamos resumir isso aqui, porque pode ter ficado confuso para vocês. Eu começo esse parágrafo retomando a causa do problema, que é justamente o que eu estou abordando nesse parágrafo de desenvolvimento 1, e logo em seguida eu já coloco o meu repertório sociocultural. Eu digo que Simone, ela afirma que existe uma sociedade firmada no senso comum. O que isso significa? Que as pessoas habituaram-se ao problema, porque ele está tão frequente na nossa sociedade que a gente banaliza ele, a gente generaliza e acha que ele é normal, certo? E é justamente que eu coloco aqui, em que o conhecimento popular, adquirido pela observação e repetição de questões, forma estereótipos. E essa citação é uma citação coringa, porque se você perceber, todos os problemas a gente banaliza. Porque se ele está na sociedade e ninguém faz nada, é porque a gente generalizou ele, entendeu? Então, usar esse repertório sociocultural é uma oportunidade de você ir rápido na redação e ganhar tempo nas outras áreas, né? E para finalizar esse parágrafo, eu comprovo a minha tese. Eu digo que, por isso, a sociedade está alienada, já que ela tapa os olhos
para os problemas e não tenta resolvê-los. Indo para o D2, se você percebeu, eu já começo com conectivo, por conseguinte, já que a minha estrutura é causa e consequência, e aí eu digo, nota-se, e aí eu coloco a consequência, né? Conforme a atitude blasé, termo proposto pelo sociólogo alemão Georg Simmel, ocorre quando o sujeito passa a agir com indiferença em meio às situações que ele deveria dar atenção. Sob esse prisma, entende-se que, ao analisar a permanência do determinismo e o do tema, o ser humano inclina-se a adotar essa atitude, tornando-se passivo e inerte com a problemática. Bom, então aqui a gente vê, né, que a gente coloca a consequência do problema, em seguida a gente usa o repertório, nesse caso eu falo da atitude blasé, proposta pelo sociólogo, né, Georg Simmel, como eu digo aí, e é justamente isso, o que está escrito aí, a atitude blasé é quando o sujeito passa a agir com indiferença em meio às situações que ele deveria dar atenção, ou seja, ele é insignificante, né, com a realidade, o problema que existe na sociedade com o tema em questão e não faz nada para tentar combater isso. E aí, por isso, ele é passivo. E aí, novamente, eu comprovo o ponto 2 da minha tese, que lá no início, na introdução, eu digo, representa um obstáculo para uma sociedade alienada e passiva. No D1, como eu mostrei, eu comprovo, né, o porquê dessa alienação, porque a sociedade é alienada. E aqui agora, no terceiro parágrafo, ou desenvolvimento 2, eu digo, né, eu comprovo o porquê da sociedade ser passiva, por causa dessa atitude blasé. Então é esse um dos motivos que fazem sua nota subir, quando está tudo linkado. Se você perceber, essa redação está toda estruturada e tudo se linka, desde a introdução até a conclusão. Então, no geral é isso. Antes de eu falar da conclusão, eu vou pedir para vocês se inscreverem aqui no canal, de curtir, compartilhar o vídeo. Se vocês gostam desse conteúdo, dica de estudo, até para acompanhar aqui mesmo o canal. Eu também tenho o Instagram, @PedroCartelli, e por lá eu posto algumas dicas de estudo. Também no TikTok, se você tem, dá uma conferida lá depois. Bom, na conclusão, eu deixei um pouquinho aberto porque é justamente isso. A conclusão não tem segredo, é só você seguir, né, as regrinhas que todo mundo já sabe. E quais são elas, né? É o agente social, quem vai resolver o problema, o que ele vai fazer, né, a ação dele, como fazer, para que, a finalidade no caso, e detalhar isso. Então, eu começo assim, portanto, é fundamental que, ou seja, por exemplo, a intolerância religiosa seja atenuada. Para isso, aí a gente coloca o agente social, quem é que vai combater esse problema? O Ministério da Educação, da Saúde, o Governo Federal, o Ministério Público, ONGs, escola, entende? Família, deve. Aí eu coloco o que ele vai fazer, o que esse agente social vai fazer, por meio de verbas estatais, por meio de parcerias público-privadas. E aí eu finalizo, né? Eu coloco para que o problema seja combatido, para que a sociedade não fique mais alienada, para que a sociedade seja mais ativa em relação aos problemas que existem, entendeu? E aí eu detalho isso aí. E aí eu coloco o fechamento. Somente assim será possível combater o problema e obter um local como na utopia de More. Esse local é justamente o que a gente fala bem na introdução no início, né? Onde existem a consciência coletiva e o Estado é eficiente. Então, no geral, é isso. Assim que sair o espelho da redação, né, do Enem 2020, eu volto aqui para ler ela para vocês. Eu não tenho quase certeza se eu seguir esse modelo 100%, porque na hora eu estava muito nervoso, ansioso. Mas é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. E se tiver ainda alguma dúvida, deixa aqui nos comentários ou me manda mensagem lá no Instagram, @PedroCartelli. Até o próximo vídeo.